uma vez o versículo de abertura, pode ser que alguém ainda não o ouviu. Nós lemos Isaías capítulo 49 e verso de número 15. Isaías 49, verso 15, diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Palavra do Senhor, graças a Deus. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Queridos, este amor de mãe é realmente especial, é excepcional. E como nós dissemos no começo, para nós entendermos o amor de Deus, é nós olharmos para o amor de uma mãe e pensar: o amor de Deus parte daí para cima, daí para frente, daí para além. O sacrifício que uma mãe pode fazer em favor de um filho que tanto ama, Deus pode ir além desse amor. A doação, a abnegação, Deus pode ir além. E é exatamente com isso em mente que nós tivemos a oportunidade de pensar, de meditar a respeito deste amor de Deus, dessa manifestação do amor de Deus, como este amor de Deus se manifesta. E nesta noite nós vamos ver uma manifestação especial, porque a mãe tem uma manifestação de amor geral, mas tem uma manifestação especial em favor do seu filho. Deus, Ele é um ser supremo, excelso, elevado, sábio e sublime. E Ele tem um amor especial para todos os seres humanos. Num dado momento, Jesus, falando com os seus discípulos, disse assim: sede perfeito como o vosso Pai que está nos céus. O vosso Pai manda o seu sol e a sua chuva sobre maus e bons, sobre justos e injustos. Jesus, maravilhoso. Meu irmão, meu querido, Poderoso Jesus. Deus é um ser tão excepcional, tão poderoso, que é Ele que abençoa todas as pessoas, indistintamente. Podem ser boas ou más. Nós, na abertura desse culto e também no louvor, nós cantamos que devemos o nosso respirar a Deus. Será que só nós devemos o nosso respirar a Deus? Qualquer pessoa que está viva na face dessa terra deve o seu respirar a Deus. Seja ele bom ou mau, justo ou injusto, honesto ou desonesto. Então o amor de Deus se manifesta de forma poderosa a todos os homens. E o chamado de Jesus para os seus discípulos era esse: olha, vocês não devem amar apenas aqueles que lhes amam, que lhes querem bem. Vocês têm que amar a todos. E aí ele deu esse exemplo: vocês têm que amar como Deus ama, de forma indistinta, todos os seres humanos. Mas eu estaria sendo incompleto
eu estaria falando só a metade ou uma parte desta forma de tratar Deus, se eu não lhes dissesse que além deste amor geral que Deus tem para com todos os homens, com todos os seres humanos, que Ele tem um amor especial para com os seus filhos. Mas o que você está querendo dizer com isso, pregador? Bom, eu estou querendo dizer a mesma coisa a respeito de um amor de mãe, que pode amar todas as pessoas indistintamente, mas que tem um amor especial para com o seu filho. Mas por que você está dizendo isso, pregador? Eu estou dizendo isso porque, além deste amor geral que Deus dispensa a todos, inclusive a mim e a você, que Deus quer manifestar um outro amor mais especial. Deus quer demonstrar para com você um amor mais especial, um amor mais íntimo, um amor mais achegado. Um amor que Ele só dispensa para os seus filhos. Como assim só para os seus filhos? Não somos todos nós filhos de Deus? Bem, meu querido, minha querida, todos nós somos criaturas de Deus, porque Ele nos criou, Ele nos sustenta, Ele nos alimenta, Ele nos abençoa. Mas eu gostaria de convidá-lo a abrir as Escrituras na carta do Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo de número 12, para que você entenda que Deus quer te amar de uma forma especial. Deus maravilhoso, glória a Deus, graças a Deus. Oh, Jesus maravilhoso, santo é o teu nome. Assim como uma mãe que tem um amor especial para os seus filhos, Deus também trata os seus filhos de forma especial. O Evangelho de João, no seu capítulo 1, no versículo de número 12, está falando a respeito da vinda de Jesus a este mundo, porque Ele nasceu como um homem judeu há um pouco mais de 2000 anos atrás, lá em Belém. E quando Ele chegou diante dos seus compatriotas, Ele não foi muito bem aceito. Mas olha só o que esta palavra registra. Vamos ver desde o versículo de número 10, para pegar o contexto. Versículo de número 10 diz assim: estava no mundo, o mundo foi feito por Ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Guarde essa palavra no seu coração. Jesus fez esse mundo, veio e entrou nesse mundo como uma criança. Mas quando Ele chegou diante daqueles homens, eles não o receberam.
Eles não o reconheceram como verdadeiramente o Filho enviado por Deus para trazer salvação ao mundo. Então, neste grande amor de Deus, Ele abriu o leque e falou: mas a todos quanto o receberem, a Jesus, Ele, Deus, deu-lhes o direito, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram apenas da carne, do sangue, da vontade do homem com uma mulher, mas nasceram de Deus. Deus, tu és maravilhoso. Meu querido irmão, minha querida irmã, ouvinte da palavra de Deus, o Pai quer ter um tratamento especial com a humanidade. Para isso, Ele enviou a Jesus. E todas as pessoas, todas aquelas que receberem a Cristo em seus corações como Senhor e Salvador, se transformam em filhos de Deus. Então não é apenas mais aquele amor geral de Deus que Ele dispensa para todos, mas um amor especial que Ele dispensa para seus filhos. E como é este amor? É interessante pensar nisso. E eu gostaria de pensar rapidamente em três coisas, em três manifestações desse amor. Na realidade, nós estamos dando continuidade à nossa série de Hebreus. E estamos no capítulo de número 12. E este capítulo nos inspira a três formas que se manifesta o amor de Deus para com seus filhos. Glória a Deus, aleluia. O tratamento de Deus para com seus filhos, a educação de Deus para os seus filhos e as bênçãos de Deus para os seus filhos. Deixa esta carta de Hebreus no capítulo 12 aberta, porque você vai perceber que nós vamos ver alguns versículos dela. E eu gostaria de começar com esse versículo que diz, versículo de número 5: estais esquecidos da exortação que, como filhos, Deus faz para convosco? Filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por Ele vos é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo aquele a quem recebe como filho. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Meu irmão, minha irmã, preste atenção numa coisa. Com certeza você conhece alguém na sua rua que é uma criança mais criada na rua. Tem pai, tem mãe, mas fica mais na rua. Ou porque o pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar e fica meio solta, meio abandonada na rua. Com certeza você conhece. Você também já deve ter visto reportagens realmente de crianças de rua, que ou a família inteira está na rua, ou não tem mais família e está morando na rua, né? Por que eu estou pedindo para você lembrar disso? Porque eu quero que você pense como que é essa criança, como que é esse adolescente. Será que ele é educado? Será que é gentil?
Como que é essa criança criada na rua? É uma criança assim que tem muito amor para dar? Ou é uma criança assim um pouco revoltada? Como que é essa criança na rua? É uma criança que você passa do lado dela, lá no centro da cidade, totalmente confiante? Ou você passa do lado dela guardando a sua bolsa, com medo dela pegar alguma coisa sua? Como que é essa criança que é largada? Como que é? Ela está ali sempre bem vestida? Não. Cheirosa? Arrumada? Educada? Confiável? Quando você olha para uma criança dessa, abandonada, você imagina que ela vai ter um futuro brilhante, que vai ser um médico, que vai ser um doutor, que vai ser um advogado, que vai ser um engenheiro? Você imagina isso? Ou você tem aquele olhar de dó e de pena, pensando assim, o que será do futuro dessa criança? Eu quero dizer que quando Deus convida, e quando há um convite de Jesus, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando há um convite de Jesus para nos tornarmos filhos de Deus, a proposta de Deus não é de nós nos tornarmos seus filhos e Ele nos deixar largados, abandonados à sorte. Não, Ele nos convida e nos chama para ser seus filhos, porque Ele quer tratar conosco, porque Ele quer cuidar de nós, porque Ele quer nos ter perto dEle. Para que adianta nós sermos filhos de Deus e andarmos longe dEle, como crianças de rua, abandonadas e largadas por aí? Mas Deus quer, assim como uma mãe tem a alegria de ter o seu filho nos braços, Deus quer ter você por perto. Deus quer ter você por perto. A Bíblia chega a usar a palavra ciúmes. Tem ciúmes de mim. Ele tem ciúmes dos seus filhos. Então a primeira coisa que eu gostaria que você guardasse nessa noite, e que por um milagre dos céus você estivesse ouvindo a voz de Deus falando contigo, Ele quer te chamar para mais perto. Venha para mais perto de mim, porque o meu coração está aberto para você. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus, graças a Deus, aleluia. Deus maravilhoso. Então o convite de Deus para nós sermos seus filhos é para estarmos perto dele, porque Ele quer cuidar de nós. Graças a Deus, graças Que coisa linda! Glória a Deus. Que coisa maravilhosa, igreja! Um Deus tão elevado, tão excelso, tão santo e tão perfeito, e quer ficar perto de gente como eu e você. Deus maravilhoso. Isso, por natureza, já é uma bênção, já é um milagre. Deus, aleluia. Ele quer se aproximar de gente como eu e você, comedor de arroz e feijão. Que coisa linda. Mas o melhor é aproveitar o convite. É lindo saber que Deus nos chama, mas melhor ainda é aproveitar o convite e pular no colo do Pai.
Tu és tremendo, Jesus, tu és maravilhoso. Então diz essa palavra que Deus nos exorta como filhos. E o versículo 7 especialmente diz que Deus nos trata como filhos. Bendito Deus, tu és tremendo. A segunda coisa que eu quero trazer ao seu coração nesta noite é a educação de Deus. Sim, porque um pai e uma mãe que se preze deve educar os seus filhos, deve instruir os seus filhos, deve ensinar os seus filhos, deve encaminhar os seus filhos num bom caminho. Deus, aleluia. Poderoso Jesus. É o que diz aqui. Poderoso Jesus. Se como homens nós pensamos isso, imagina Deus. Olha o que diz lá no versículo de número 9. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não haveremos de dar muito mais atenção ao Pai Celestial para então vivermos? Pois os nossos pais humanos nos corrigiram por pouco tempo e segundo eles entendiam. Deus, porém, nos educa para nosso aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. O pai, a mãe, faz o melhor que pode, o melhor que entende, e usa os melhores recursos que dispõe para dar uma boa educação para o seu filho, para encaminhar. Às vezes passa até fome para dar de comer, para ajudar o filho, e faz o melhor que pode. Mas nós sabemos que ainda assim há erros. Porque somos humanos, né? Quem não se lembra de alguma coisa que seu pai fez ou sua mãe fez de forma injusta com você? Que você sente cortar o seu coração porque a mãe fez uma coisa, o pai fez uma coisa que você considera sendo uma grande injustiça. Mas eles fizeram o melhor. E às vezes nós que estamos na condição de pais, que vamos procurar fazer o melhor, também erramos com os nossos filhos. Viu, filhos? Todos nós filhos, mas tem alguns aqui que são só filhos. Viu, filhos? Os pais procuram fazer o melhor, mas são seres humanos e podem errar. Assim como você também erra. Mas eles são a autoridade de Deus sobre a sua vida. E Deus abençoa a sua vida, filho, a sua vida, filha, através do seu pai e através da sua mãe. Foi um ordenamento de Deus. Deus abençoa a sua vida através dos seus pais. Por isso, respeite-os, dê atenção a eles, valorize-os. Porque foi Deus que colocou eles sobre a sua vida. Agora, a palavra de Deus nos chama a atenção que apesar dessa educação paternal poder cometer algum tipo de erro e algum tipo de equívoco, principalmente se essa educação não bebe na fonte da palavra de Deus. Este texto que o autor aos Hebreus citou, na realidade, é o capítulo de número 3 do livro de Provérbios. Provérbios de Salomão, que era a instrução do pai ao filho. E ele falava com todo o seu amor ao filho: filho, preste atenção ao que eu vou te ensinar. Filho, eu vou te ensinar o caminho da sabedoria.
E se você ler o livro de Provérbios, você vai perceber diversas instruções. Então o pai instrui o filho, por exemplo, a ser um bom trabalhador, a não ser preguiçoso. Ele fala, vai ter com a formiga preguiçoso. Ele ensina o filho a investir no estudo, né, adolescentes? A investir na sabedoria, na educação. Quem entendeu? Amém. Ele instrui para que eles possam entender a não perder as oportunidades que a vida trazia para eles, tomando o caminho errado. E esta é uma palavra para os pais. Então, pais, mães, a Bíblia tem sabedoria para você educar seu filho. Nós passamos umas 3 ou 4 gerações sobre a influência de uma psicologia que dizia que os pais não podiam disciplinar os filhos. Que eles iam ficar doentes, eles iam ter problemas, porque não podia disciplinar, porque isso não é coisa que se faz, coitadinho da criança. E agora abram bem os olhos, porque o resultado está aí. O resultado dessa educação está aí. Abra os olhos, olha para a sua direita, para a sua esquerda, vê os jornais, vê a televisão, o resultado dessa liberdade total. Aonde os filhos, não é que eles não obedecem os pais, eles mandam nos pais, quando não eles batem nos pais. Ou seja, não há nenhum tipo de limite, não há nenhum tipo de disciplina. Outrora poderíamos dizer que só aqueles que são criados na rua que teriam esse tipo de atitude. Mas nós estamos vendo na nossa sociedade o retrato de jovens e crianças criados dentro de casa, mas que não respeitam os pais, não respeitam os professores. Os professores são uma das classes que mais tem sofrido por causa da indisciplina dos filhos. Quem está entendendo? Mas a chamada de Deus para nós, Ele nos chama para ser filhos dele, mas Ele quer que nós sejamos filhos instruídos, que nós sejamos filhos educados, que nós sejamos filhos disciplinados. Quem está entendendo? Essa é a chamada de Deus para nós. Ele não quer que nós sejamos filhos só para estar na casa dele, mas trata as pessoas sem educação, sem respeito, fala palavrão, sabe? Vê coisa que não deve. Quem está entendendo? Deus tem um projeto educacional para mim e para você. Quando Ele te criou, Ele olhou para você e falou, olha, ela vai ter essas características, ele vai ter essas características, e vai ser a melhor pessoa que eu vou criar na terra. E Deus projetou algo para a sua vida, para você ser uma pessoa excepcional. Pensa em toda a educação que essa terra pode fornecer, que você vai estudar numa USP e depois você vai fazer pós-graduação em Harvard. É o máximo que essa terra pode te dar. Nós estamos falando aqui da sabedoria que vem do céu.
Deus quer colocar sobre a sua vida a sabedoria que vem do céu. Ou seja, assim como o amor de Deus é para lá do amor de mãe, a sabedoria de Deus é para lá da sabedoria dessa terra. Aleluia! Graças a Deus, Jesus! Deus sabe as suas potencialidades. Ele sabe o que você pode fazer de melhor. E Ele tem um projeto para investir na sua vida. Às vezes nós pensamos que nos aproximar de Deus vai nos diminuir, vai nos tirar alguma coisa, vai nos limitar. Que o Espírito de Deus te liberte desse pensamento nessa noite. Deus quer te levantar, Deus quer te elevar, Deus quer mostrar o que um homem e uma mulher cheio da graça e da sabedoria de Deus é capaz de fazer nesta terra. Poderoso Senhor, aleluia. Grande é o Senhor Jesus. Por isso que na palavra dele tem instrução. Precisamos aprender. Palavra de instrução, de conhecimento. Tem palavra de prudência, que é para a gente melhorar o nosso comportamento. Tem palavra de correção. Ou seja, Deus fez um projeto e você está se perdendo. Aí Ele manda uma palavra de correção. Filho meu, esse caminho aí está meio torto. Vai para esse daqui. Por isso que Provérbios diz: confia no Senhor e não te estribes no teu próprio entendimento. Há caminhos que ao homem parecem direito, mas o final dele são caminhos de morte. Quem está entendendo aí? Quem está entendendo aí? Há caminhos que ao homem parecem direito, mas o final são caminhos de morte. Então, não se fie no seu próprio entendimento. Às vezes nós vivemos 20, 30, 40, 60, 80 anos e achamos, mas Deus é eterno, a sabedoria dele não tem fim. Pode confiar na sua palavra. E é por isso que ele tem também uma palavra de disciplina, de instrução, de prudência, de correção e de disciplina. É o que o autor aos Hebreus está focalizando. O que ele está falando? Aquele povo, eles não eram mais novos convertidos, mas estavam passando por um período de grande dificuldade. O autor aos Hebreus falou assim: vocês já pensaram se o que vocês estão passando não é uma disciplina de Deus? Falou para eles, presta bem atenção, porque Deus dá uma palavra de sabedoria para você andar no caminho direito. Deus dá uma palavra de prudência para você ter um comportamento correto. Aí Deus te dá uma palavra de correção para você sair do mau caminho e entrar no bom caminho. Mas você não ouve. E aí, pai? E aí, mãe? Você ensina, você educa, você está falando, mas o seu filho não quer ouvir. E você sabe que ele, que ela está indo pelo caminho errado. O que você vai fazer? Vai deixar ele ir? Essa é a sua educação? Essa é a minha educação? Você sabe que o seu filho ou a sua filha está indo pelo caminho errado. E você não vai tomar pulso? Deus te deu essa autoridade. Deus te deu essa responsabilidade. Provérbios diz que a estutícia, a tolice, a ingenuidade está ligado ao coração da criança.
mas o castigo o fustigará. Ou seja, tem uma hora que você tem que ser um pouco mais duro. Só palavras não resolvem. Tem que colocar lá para pensar, tem que colocar no castigo, tem que realmente mostrar que você é a autoridade da casa. E é assim que Deus nos trata. Chega um momento, Deus está falando: olha, esse caminho não é o certo, você está indo pelo caminho errado. E aí eu e você não queremos ouvir. O que Deus faz? Nos coloca de castigo, nos disciplina, fecha as portas do céu. Fecha as portas do céu, tira a paz do nosso coração. Ele simplesmente segura a bênção. Deus não precisa fazer muita coisa, ele segura a bênção e já treme. Por que ele faz isso? Porque ele é ruim? Você quando educa seu filho para o bem, você está sendo ruim? Ou você está mostrando um amor verdadeiro? Amor verdadeiro. Quem está entendendo aí? O amor verdadeiro se manifesta também através da correção, através da disciplina. Agora, não há necessidade de chegar nesse ponto se nós seguirmos o caminho correto. Não é verdade? Então olha só, para nós caminharmos para o fim dessa forma amorosa que Deus nos trata. Então olha só, nós vimos o quê? Que o convite de Deus para sermos filhos, Ele quer nos perto dele. Nós vimos que o convite de Deus para sermos filhos é porque Ele quer colocar sobre nós o seu projeto educacional. Ele quer nos instruir, quer nos educar. E nós vamos ver o quê? Que Deus nos trata com amor como filhos, porque Ele quer nos abençoar. Ele quer te abençoar. Pensa no filho pródigo. Quem conhece a história do filho pródigo? Ele tinha tudo lá na casa do pai. Aí chegou até uns 5 minutos dele e falou: esse velho aí não sabe de nada. Eu vou tomar conta da minha vida. Me dá um dinheiro aí que eu sou empreendedor. Eu vou fazer, vou acontecer. E vou voltar aqui e mostrar quem é o bom. E aí, pai, bom, tentou, não deu certo. Deixou o filho ir. O filho foi, começou a gastar, começou a perder, começou a se perder. A hora que estava no fundo do poço, acho que era pior do que o fundo do poço, né? Porque estava lá no coisa lá dos porcos, né? Como é que é? Comendo as bolotas dos porcos, porque ninguém dava nada para ele comer. Ele lembrou. Então, poxa, na casa do meu pai, até os empregados vivem melhor do que isso. Eu vou lá, pelo menos, pedir um emprego, né? Quem sabe? Ele me concede um emprego e eu vivo melhor. Então, na realidade, o que aconteceu? Quando ele voltou, o pai simplesmente o avistou ao longe e falou: filho, há tanto tempo eu estava te esperando. Vem, filho, vem. Eu vou te dar uma roupa nova. Vou colocar um anel no seu dedo, porque você faz parte da família. Eu vou dar uma festa, porque esse filho estava perdido e foi achado. Estava morto, mas agora está vivo. Agora pensa comigo, meu irmão. Pensa comigo, minha irmã, jovem, adolescente, pensa comigo. O pai estava lá, a casa farta, e ele a todo tempo queria abençoar o filho, mas o filho estava muito longe. Como que ele iria abençoar o filho? Você está entendendo? Deus está querendo te abençoar de uma maneira especial, mas se você estiver longe, Ele não
consegue te abençoar. A bênção dele é para quem está perto. E eu vou, usando essa palavra, falar aqui de 3 bênçãos bem rapidinho. No versículo de número 9 mesmo, ele diz assim, no final do versículo: não haveremos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos e então viveremos? Então ele diz, olha, os pais dessa terra nos corrigiam e a gente era abençoado por eles. Se você se submeter a Deus como seu Pai, você não vai ser só abençoado, você vai receber vida abundante. Por isso que Jesus diz, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham de maneira abundante. Deus quer você perto dele, para ele te abençoar de maneira abundante. Não é apenas para você sobreviver, a luta da vida é difícil. Deus tem uma qualidade maior de vida para você. É vida abundante, vida na presença de Deus, vida com qualidade, é vida para os filhos. Segunda coisa, versículo 10, diz assim, no final do versículo também, a fim de sermos participantes da sua santidade. Lembra que eu falei no começo, que Deus quer que nós estejamos pertinho dele? Mas para isso Ele precisa nos dar uma bênção especial. Porque se Ele é santo e nós somos pecadores, como nós vamos nos aproximar dEle? Ele reservou uma bênção especial para isso. Se você quer andar com Deus, se você quer se aproximar de Deus, ter intimidade com Ele, ser filho dEle, Ele preparou uma bênção especial para você. Sabe qual é? Ele derramou o sangue na cruz do Calvário para perdoar o seu pecado e transformar você numa nova criatura. Ele derramou o sangue precioso de Jesus na cruz para que através da obediência de Jesus, aquele manto branco de santidade e justiça de Jesus, fosse entregue na tua mão, meu irmão. Fosse entregue na tua mão. Você quer andar com Deus? Você precisa do manto de santidade de Jesus. De tal forma que quando Deus olhar para você, Ele veja a perfeição de Jesus. Então Deus quer te abençoar com isso. Quando você entrega a sua vida nas mãos de Jesus, Ele te dá um pacote de presente. E nesse pacote tem uma veste limpinha, algo mais do que a neve. Por isso que quando você vai orar, você fala assim: Senhor, em nome de Jesus eu estou aqui. Senhor, em nome de Jesus eu estou pedindo. Sabe o que você está dizendo? Senhor, é por causa da santidade de Jesus que eu estou aqui na tua presença. É por causa da santidade de Jesus que eu estou nesse lugar. E por último, no versículo de número 11, ele diz o seguinte, também no final do versículo: e depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que são exercitados, frutos de justiça. Então Deus quer nos abençoar com frutos de justiça. Ou seja, nos transformando em pessoas melhores. Ele nos aceita do jeito que somos, nos dá vestes de santidade, mas Ele não se contenta com isso. Ele nos transforma em pessoas melhores. Quem está entendendo aí? Por isso, meu querido, minha querida, o convite de Deus é para nos aproximarmos dele, para nós investirmos na educação que Ele tem para